A paz do Senhor. Hoje a palavra está na Epístola de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, se não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar algo que nós temos que estar sempre no nosso coração, que é essa certeza que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para que nós possamos ter essa vida em espírito, para que nós possamos sim não ser mais carregado pelo pecado, porque muitas das vezes o que acontece, muitas pessoas estão vivendo, mas estão trazendo o passado para si. É como está dizendo aqui, ó, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você aceitou Jesus Cristo na sua vida, desceu nas águas do batismo, então o que acontece? Você é uma nova criatura. O teu passado ficou para trás. Os teus pecados, as tuas falhas, quem você era, quem que você foi, o que você fez, esquece isso. Viva a vida nova com Cristo. Esse teu passado ficou para trás. Você hoje vive em espírito, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E às vezes você não está entendendo porque a sua vida não muda, porque está dando coisa errada para você, tudo que você vai fazer não dá certo, porque você está insegura, porque você tem medo de fazer as coisas, não toma uma atitude, porque muitas das vezes você fica pensando no teu passado. Às vezes você tem trauma de alguma coisa que você fica pensando no teu passado. Alguém falou para você ou você presenciou na tua família quando você tinha menor idade, ou sei lá, alguém, uma frustração que você teve, vamos falar assim, uma decepção. Esquece tudo isso. Viva a Cristo contigo, porque quando você vive em espírito, vive na confiança do Senhor, é Ele que está à frente do teu trabalho, é Ele que está à frente da sua vida. Então tudo que você fizer em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, você vai ter a bênção que assim você almeja. Por quê? Porque é assim que Deus se agrada, como ele está dizendo aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, não tem condenação nenhuma contigo, mesmo se alguém falar algo contra você. Ele está falando contra você, mas não está falando contra você, vai estar falando contra o Espírito Santo que está em vós. Então você não tem que dar ouvido. Entrega na mão do Senhor que Deus vai se justificar. É Deus que justifica o justo. Você não tem que justificar para ninguém. Você tem que colocar o que Deus colocou no teu coração, você tem que colocar em prática. Não tenha medo, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para as tuas condições. Continua caminhando, porque você vai ver a glória do Senhor. Por quê? Porque você está vivendo em espírito. E aquele que vive em espírito, ele vive na vida do Senhor, porque ele vive na dependência do Senhor. Porque tudo que ele fizer, ele não vai ter mais nada, ele não vai ter medo, ele não vai ter tristeza, ele não vai ter dúvida, porque é onde está falando aqui, ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você está vendo? Hoje eu e você, nós somos o que? Livre. O Senhor nos livrou do pecado e nos livrou da morte. Ele hoje nos traz uma novidade de vida. E essa novidade de vida é viver nele, esperando nele, fazendo a vontade dele.
É isso que você tem que ter no teu coração. Não olha para a circunstância, não olha para o que você está vivendo, quem está do teu lado. A palavra de Deus é muito clara. No Salmo 91 ele diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, é porque você não tem que olhar para a lateral, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha para o foco que é Jesus Cristo, porque tudo que você fizer vai ser para glorificar o nome do Senhor. Entrega tudo que você tem para o Senhor Jesus Cristo. Entrega seu casamento, sua vida sentimental, entrega sua família, seus filhos, entrega seu namoro, seu relacionamento, entrega sua vida financeira, entrega sua saúde, entrega tudo na mão do Senhor e confia nele. Por quê? Porque assim é viver em espírito, assim é viver na dependência do Senhor. Agora, se você quer tentar agir com a força do seu braço, querer fazer isso, querer fazer aquilo, sem consultar a Deus, ou seja, como que Deus vai operar? Se ele tem uma direção e você está querendo partir para outra direção. Porque quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, é deixar Ele guiar na direção que Ele quer que nós sejamos guiados. Agora, quando você entrega a sua vida para o Senhor, mas você faz do teu jeito, o que está acontecendo? Deus manda você ir para a direita, mas você, o teu jeito, quer ir para a esquerda, como que vai suceder? Automaticamente é óbvio que você vai obedecer o que? O teu corpo, a tua mente vai obedecer a tua carne terrena. Então você vai para a esquerda, mas Deus quer que você vá para a direita. Aí aonde não dá certo, você clama, chora, murmura, reclama. Fala: Senhor, o Senhor me abandonou? Não, você que abandonou o Senhor. É isso que eu e você temos que entender. Quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, nós vivemos em espírito. E quando vivemos em espírito, nós dependemos do Senhor para fazer a obra, para caminhar, para andar, para respirar. É assim que tem que ser. É assim que é viver em espírito, é assim que é viver na confiança do Senhor. É por isso que ele está dizendo aqui que o passado é passado, esquece, vive em espírito, porque se você viver em espírito, você está no Senhor. Agora, se viver no teu desejo, na tua vontade, você está na carne, então você não está no Senhor. Aí a lei da morte e do pecado continua. Agora, quando você está na lei do Senhor, em Jesus Cristo, você está na lei do Senhor, e aí você está assim livre do pecado e da morte. Outro ponto importante, ó, porquanto o que era impossível à lei, né, carnal, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, a lei, ela fazia cada vez mais a pessoa pecar. Jesus Cristo veio em carne, né, em pessoa comum. E ali o que acontece? Em pecador, né, vamos dizer assim, e ali ele levou o pecado sobre si. Por que tem essa certeza que Jesus levou o pecado? Porque ele cumpriu a lei todinha de Deus sem pecar, sem errar. E ali o que ele fez? Ele pregou aquela lei, aquela maldição da lei, tudo na cruz do Calvário. Por isso que nós vivemos pela graça. Por isso que nós vivemos o Novo Testamento. É por isso que a sua vida está baseada no Novo Testamento. O Velho Testamento, o Antigo Testamento. É aonde que você e eu vamos ver e conhecer Deus, conhecer as leis, conhecer as normas, que nós temos que ajustar isso para a nossa vida de hoje, para ter uma transformação do Espírito. Mas a base da nossa vida hoje é do Senhor Jesus Cristo. Qual que é a base do Senhor Jesus Cristo? É o amor. É nós deixarmos o Espírito Santo transformar os nossos pensamentos, deixar a graça e a glória do Senhor resplandecer dentro de nós, e ali sim nós vamos viver a paz que o Senhor tem prometido para nós. É isso que nós temos que fazer, é isso que é viver em espírito, é deixar ser transformado pelo Espírito Santo. E é como está dizendo outra parte aqui, ó, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando você anda segundo o Espírito, a justiça da lei, ou seja, não tem ninguém que pode te condenar. É por isso que você não tem que dar ouvido. E às vezes o que está acontecendo? Muitas das vezes você conhece a palavra, você conhece, Jesus te chamou, Jesus te mostrou o que você tem que fazer, aí o que você faz? Você vai lá, você vai pedir conselho para o ímpio, para uma pessoa que não conhece a lei, não conhece as vontades do Senhor, não conhece as leis do Senhor no novo nascimento. Aí você pede conselho, ele vai te dar qual o conselho que ele vai te dar? Ele vai falar o que ele está vendo. Porque é assim que o mundo vive. O mundo vive crendo no que vê.
Mas nós cristãos, nós vivemos o quê? Do que nós cremos para ver. É o contrário. Deu para entender? É essa transformação. O milagre acontece dessa forma. Você quer montar um negócio próprio, então para de olhar a circunstância, para de olhar a crise, para de olhar que a situação está difícil, para de olhar tudo. Confia no Senhor. Senhor, é isso que o Senhor tem colocado no meu coração? Então está em suas mãos, Senhor. Que o Senhor venha tocar no coração das pessoas para trazer clientela para dentro da loja. É assim que funciona, seja na loja, seja na empresa, para comprar, vender, trocar, seja qual for o que você vai fazer, serviço que você vai prestar. Então, é você viver o quê? Viver na certeza, na fé do Senhor, porque é Deus que está operando. Agora, se você olhar para as circunstâncias, você está vivendo na carne. Agora, quando você olha para Jesus, você está vivendo no Espírito. Aí você depende dele, é ele que vai tocar, é ele que vai trazer, é ele que vai mudar, é ele que vai dar a direção. É por isso que ele está aqui nos ensinando que nós temos que o quê? Viver em Espírito. Não importa o que você está passando, não importa quem você é. A primeira coisa que você tem que fazer, como foi falado aqui no começo, esquecer o teu passado. Esquecer quem você foi, é viver uma nova vida em Cristo Jesus. Não importa. Não importa quem você foi, se você desceu nas águas do batismo, se arrependeu e está em Cristo Jesus, nasceu em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. O teu pecado, tuas falhas, Deus já colocou no mar do esquecimento. Agora quem tem que esquecer é você. Esquece seus medos, tira seu medo, tua dúvida, tua ansiedade do teu coração e confia no Senhor. É aí onde ele fala aqui, ó, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que ele diz mais aqui, ó, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, tá vendo? Por isso que nós temos que desligar da carne. É por isso que você tem que aprender a viver, separar a vida carnal da vida espiritual. A vida espiritual ela tem que falar mais alto do que a vida carnal. Ou seja, como assim? O que é separar? Como que separa? Por exemplo, você está passando por uma luta hoje, seja qual for, ou você está querendo alguma coisa e não está conseguindo, seja o que for. Ali o que acontece? Então você não dá. A vida carnal, ela vai querer lutar, ela vai querer ir com a força do braço, ela vai ficar nervosa, vai ficar preocupada, ansiosa, e ali vai ficar aquela coisa, sabe? Aquela, né? Não vai ter paz. Isso é a vida carnal. A vida espiritual, o que é? É confiar no Senhor. Deus colocou o desejo no teu coração, você vai. Ora para Deus, apresenta para Deus e fala: Senhor, está em tuas mãos, dá a direção conforme a tua vontade. E ali você espera no Senhor. Essa que é a diferença. É aí que é a transformação interior. É a mansidão. É onde que os frutos do Espírito começam a você viver esse fruto do Espírito. Que é o quê? É paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, amor, alegria. Tá dando para entender? É esses frutos que você tem que viver e dentro de você ter a confiança, a certeza, a mansidão, a temperança, o autocontrole. É isso que você tem que ter. Então é assim que é viver em espírito, é assim que é separar. Então não é você olhar o que está acontecendo, é você viver o que Cristo falou que vai fazer com você, é viver as promessas da palavra. É isso que é separar a sua vida. Tá dando para entender? É assim que Deus está falando aqui, ó, que porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ou seja, o que é as coisas do Espírito? É a palavra do Senhor. É as promessas do Senhor. É isso, por isso que você tem que ter esse compromisso de ler a Bíblia todos os dias. É por isso que você tem que ter esse compromisso de orar todos os dias. Por quê? Porque tua vida, a partir de hoje, ela é direcionada pelo Espírito Santo do Senhor. E para você caminhar, para você andar segundo a vontade de Deus, em espírito, você tem que buscar a orientação do Espírito. É Ele que vai te guiar os passos. É Ele que vai te mostrando o que é certo e o que é errado. E ali você vai caminhando. Aí você vai estar vigiando a maneira de falar, a maneira de pensar. Em vez de você ficar falando coisas negativas, você vai só falar coisa positiva. Em vez de você pensar coisa negativa, que não vai dar certo, não sei o que lá. Não, você vai pensar só coisa positiva. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí você vai estar falando com você mesmo. Aí você vai estar fortalecendo o teu espírito na palavra. Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. É por isso que você tem que ler a Bíblia todos os dias. Porque só tem uma forma de você conhecer Cristo.
é lendo a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. É quando você lê e você ouve você mesmo falando, é ali você está ouvindo a palavra está entrando dentro de você. E é isso que você tem que fazer todo dia, por isso que você tem que ter esse compromisso de ler a Bíblia todos os dias, para se fortalecer, que é nessa hora que o Senhor vai te dando a direção que você vai tomar, tá certo? Ali, para nós finalizar, ó, esse outro ponto aqui, ó, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. O que ele quis dizer assim, que é morte a inclinação da carne? Porque a pessoa que está nesse mundo, ela está morta espiritualmente. Ela vive com depressão, com tristeza, com angústia, vive nervosa, preocupada, ansiosa, com desejos e corre, nada satisfaz, tem um vazio por dentro. Agora, quando você tem Cristo, aí não, aí você tem vida. Aí você vê o mundo diferente. Por isso Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, você vai ver a vida plena que o Senhor quer dar para você. Aí é onde você vai ter o quê? Paz. E quando você tem paz, você tem autocontrole. Quando você tem autocontrole, você consegue, vamos falar assim, pensar como fazer, como agir, o que falar, porque você tem paz, você tem o Espírito Santo do Senhor dentro de você. Então, às vezes, você está buscando coisas, milagres marabolantes na sua vida, querendo uma palavra de transformação, começa já por essa palavra. Começa a separar a tua vida carnal da sua vida espiritual e vive em espírito, para que você venha ter o quê? Vida e paz, como está dizendo aqui, ó. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, quer ter paz? Se inclina para a palavra. Busca a palavra. Leia a palavra. Clame ao Senhor. Busque o Senhor. Confia no Senhor. É isso. Você que já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não se batizou, batiza nas águas. Feche essa aliança. Tenha esse compromisso com o Senhor para que a glória do Senhor venha a ser completa na sua vida. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo na sua vida, que não batizou, aceita Jesus Cristo, confessa na sua vida que Jesus Cristo é o seu Senhor. Ali você confessando que Jesus Cristo é o seu Senhor. Ali você desce nas águas do batismo e se sepulta a velha criatura para nascer em Cristo Jesus, se arrepende dos pecados e nasce uma nova criatura. Aí você fecha a aliança com o Senhor, aí sim você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Entenda, Deus quer você 100% para Ele não quer 99%, é 100% para Ele, é Ele em primeiro lugar. Por isso que Jesus nos ensina, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. É isso que você tem que fazer, é isso que é viver em espírito, é isso que é viver em paz com o Senhor, é você confiar, entregar e viver e deixar a glória do Senhor resplandecer sobre você. Aí sim você vai ver o milagre do Senhor na sua vida. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.